Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos tratar de um assunto importantíssimo para quem conduz processo disciplinar, para quem está encarregado de definir o ônus da prova da administração pública no processo. Este tema nós também tratamos num vídeo mais completo do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Aqui nós vamos destacar apenas um julgado do Tribunal de Contas da União. O tema é muito importante porque a administração pública tem o dever de constituir a prova num processo administrativo disciplinar. No Brasil, não vigora mais a ideia da culpa presumida do servidor. Então a administração tem o ônus da prova. Em que medida a administração pública que está apurando o fato pode se servir de provas produzidas em outros processos? Nós também tratamos deste assunto no livro Tomada de Contas Especial. Aqui nós vamos abordar e explicar algumas regras básicas. Primeiro, mesmo que no processo de origem tenha sido garantida ampla defesa e o contraditório, quando nós importamos as provas para o processo disciplinar, nós devemos garantir ampla defesa e o contraditório. E aí vem a pergunta, mas professor, lá não foi garantida ampla defesa e o contraditório? Em outro processo, pode sim ter sido garantida ampla defesa e o contraditório com outra finalidade. É o que acontece, por exemplo, quando num processo de tomada de contas especial, nós constituímos uma prova, a prova de fatos. E essa prova lá visava assegurar que a pessoa tinha responsabilidade em relação ao dano causado ao erário. Mas não é todo dano causado ao erário que enseja um processo disciplinar. O processo disciplinar muitas vezes pode estar discutindo, por exemplo, a insubordinação de um servidor. Ele pode ter causado dano ao erário, lá ter sido constituída a prova, mas neste outro processo, o mesmo fato não ter a mesma consequência. Ou seja, ele não violou nenhuma ordem superior do chefe quando causou um dano ao erário. Ele violou a ordem jurídica, mas não há ato de insubordinação ou ato de indisciplina, e, portanto, não se justifica a trasladação das provas. O que é importante sempre lembrar é que a garantia da ampla defesa e do contraditório, quando não observada, enseja a nulidade do processo. Por isso eu vou destacar agora um trecho que considero muito importante para a reflexão sua sobre esse tema. Um ponto de discussão específico nos PADs se refere à utilização de provas emprestadas de investigação penal para o processo administrativo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal se manifestou no recurso em mandado de segurança 28.774 do Distrito Federal, mais uma vez sobre o tema. A primeira Câmara da Suprema Corte considerou a prova colhida mediante autorização judicial e para fins de investigação em processo criminal, a possibilidade de ser utilizada para instruir processo administrativo punitivo. A decisão da turma confirma posicionamento anterior do próprio STF. Na ocasião, assim se manifestou aquela corte. Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas, judicialmente autorizadas para a produção de prova em investigação criminal ou instrução de processo penal, bem como documentos colhidos na mesma investigação, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar contra a mesma pessoa ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado a colheita dessas provas. Durante o julgamento, o relator da matéria, ministro Marco Aurélio, foi contrário ao entendimento da maioria da turma. Para ele, a quebra do sigilo telefônico fora determinado por órgão judicial para efeito específico, qual seja investigação criminal ou instrução processual penal. Assim, descaberia alargar, por via da interpretação, o campo do preceito em questão, o qual objetivava a concretização da tutela constitucional da intimidade. Fontes aqui estão indicadas: STF, recurso de mandado de segurança 28774, relator ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão ministro Roberto Barroso, julgado em 9 de agosto de 2016.
e o outro processo aqui indicado do ministro César Peluso. Lembrando sempre que quando o relator é um e fica vencido no plenário, o redator do acórdão será o ministro que primeiro divergiu do relator. No caso, o ministro Barroso divergiu do ministro Marco Aurélio. Note o entendimento mais conservador do ministro Marco Aurélio e, inclusive, mais compatível com as garantias fundamentais. Porque quando um juiz autoriza a quebra de sigilo telefônico, ele define para onde vai servir a prova. E a autoridade administrativa alargou a finalidade definida pelo juiz e utilizou em processo administrativo disciplinar. Portanto, sempre existem possibilidades de se discutir essa questão, mesmo garantindo ampla defesa e o contraditório. O nosso entendimento para as comissões de processo administrativo disciplinar é adotar sempre a posição mais conservadora, porque é muito ruim para a administração pública ver um processo disciplinar que ensejou, por exemplo, a demissão de um servidor corrupto ser anulado pelo judiciário por questão de forma. Por isso, sempre recomendamos a atuação mais conservadora, mais força e robustez na prova, menos questionamentos sobre isso. Por isso, a garantia da ampla defesa ou contraditório deve se fazer intensa. Acesse o nosso curso completo sobre apuração de responsabilidade em sindicância, processo administrativo disciplinar e outros processos administrativos no curso do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Além desse trabalho, agora estamos ajudando você a conhecer de perto o Diário Oficial da União em locução. Você pode acessar no YouTube e ouvir o resumo do Diário Oficial da União. Continue prestigiando o nosso trabalho, porque isso nos motiva a produzir cada vez mais para auxiliá-lo nas suas funções.